Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Nós estamos chegando aqui no Além da Notícia desta quinta-feira, bem especial. É um Além da Notícia em preparação do nosso coração. Sim, nós vamos preparar o nosso coração para viver uma das mais lindas festas marianas da igreja. Por isso, você que agora nos acompanha, por favor, já avise aí a outras pessoas. Este mês de julho, férias aí, perspectiva de Olimpíadas, etc. e tal. Mas nós temos também uma festa religiosa bem preciosa. Nós temos a festa de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Escapulário. Você conhece? Vai conhecer mais ainda. Não conhece? É o objetivo deste programa de hoje. A espiritualidade carmelita e a devoção ao escapulário. Para isto, nós recebemos aqui com muito gosto, muito prazer nessa noite, um telespectador do programa, Frei Adailson Quintino dos Santos. Bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos queridos telespectadores deste programa que, para nós, Ronaldo, é um programa muito especial. Além da notícia, a função que esse programa traz para quem nos acompanha é de suma importância. E para nós é uma grande alegria estar com você nessa noite de hoje. Eu também soube que depois que Deus lhe deu muito trabalho, o senhor deixou de assistir um pouquinho mais, não é? Mas a gente entende, o senhor é o provincial da província carmelita de Santo Elias, prior provincial. Antes de ser eleito provincial, o senhor exerceu diversas atividades, formador, primeiro conselheiro, ecônomo, e agora Deus nos chamou para essa missão importantíssima. Eu digo mais uma vez, é muito bom ter o senhor aqui e também nós vamos falar hoje sobre algo precioso, a educação montessoriana e o trabalho que os senhores também fazem com essa educação, que é admiradíssima, inclusive fora do âmbito da igreja, por profissionais conhecedores da educação em geral. Mas, Frei, estou muito contente de recebê-lo aqui. Nós temos, de fato, vamos ter a ocasião aqui de falar de um assunto muito precioso, que é essa espiritualidade carmelitana. O senhor é da ordem carmelita e existem os descalços, não é? Qual é a diferença da ordem carmelita para a ordem carmelita descalça? É os calçados e os sem calçados? Essa é a pergunta fundamental que todos fazem, Ronaldo. É interessante que, lógico, a Ordem do Carmo é uma ordem que nasceu ali no finalzinho do século XII, início do século XIII, não é? A nossa ordem tem mais de 800 anos de presença na igreja. E, como todas as ordens religiosas, passou por transformações. A Ordem do Carmo também não deixou de passar pelas suas transformações e também pela transformação no campo religioso. Por isso, Santa Teresa e São João da Cruz, dois grandes místicos da igreja, não é? Eles foram os reformadores da Ordem do Carmo. Agora, a pergunta que fica para nós é: qual a diferença entre os carmelitas calçados e os carmelitas descalços, não é? Primeiro que nós somos os carmelitas da antiga observância, não é? Os chamados carmelitas calçados, não é? São o ramo, é o tronco, e desse tronco ele passou por uma reforma que foi exatamente com Santa Teresa e São João da Cruz. Não existe hoje diferença nenhuma, seja no campo da missão, no campo da evangelização, não é? O que existe é que para a ordem dos teresianos, os carmelitas descalços são os teresianos, eles têm uma acentuação em Santa Teresa de Jesus. Nós, os carmelitas da antiga observância, temos como inspiradores, porque a Ordem do Carmo não tem fundador, a Ordem do Carmo tem inspiradores, que é Nossa Senhora, que celebraremos já agora no dia 16, e o nosso pai, o profeta Elias. Tem alguma coisa a ver o termo descalço e calçado? Sim, tem. E tem a ver com os pés? Tem a ver com os pés. É interessante que quando Santa Teresa ela fez essa reforma, não é, existia uma sandália apropriada para a ordem descalça, não é, do uso dessa sandália que tinha toda uma característica própria desta fundação, não é, desta reforma, não digo da fundação, mas da reforma empreitada por Santa Teresa.
Puxa vida, tá aí. Pois bem, gente, eu quero também acrescentar que o Frei Adailson é especialista ou fez uma especialização em gestão administrativa, isto por causa do trabalho que também vocês desenvolvem para o mundo, além da espiritualidade? Antes da minha eleição para provincial, eu trabalhava na parte de gestão da província e para trabalhar com gestão administrativa, porque o padre Ronaldo, é interessante que nós somos, na grande maioria, formados em filosofia e teologia, não é? Porque nós somos ordenados sacerdotes. Só que não dizem para nós que além desta formação, nós temos outras missões e assumimos outra missão. E aí, depois da minha ordenação, eu fui confiado a uma missão, que foi exatamente a parte de gestão administrativa da província. A nossa província é uma província relativamente grande, estamos presentes em 6 estados e existe, além de termos um quadro de colaboradores que são os leigos, os freis que estão tocando, né, essa parte de gestão. E aí, portanto, eu precisei me especializar na área de gestão administrativa para ajudar no gerenciamento da província. É importante dizer que é sempre uma necessidade que as diversas ordens, congregações, até os padres, as paróquias têm de se especializarem em alguma dessas áreas para conduzirem bem o trabalho a que são chamados, não é? Pois bem, quanto à ordem carmelita, que tamanho tem ela hoje no mundo, Frei? Olha, hoje a Ordem do Carmo está presente nos 5 continentes, né? Nós estamos aí aproximadamente com 3.000 membros, né? A Ordem do Carmo. Muito bem. E eu quero aproveitar já essa introdução no nosso programa de hoje e dizer que esse programa, ele acontece agora em virtude da proximidade com a festa de Nossa Senhora do Carmo. A liturgia da igreja favorece o culto à Santa Mãe de Deus por meio de algumas festas, memórias, solenidades que celebramos no decorrer do ano com várias invocações e títulos a Maria. Neste mês de julho, se destaca a devoção à Virgem do Carmo, ou Nossa Senhora do Carmo, um título bem popular de Nossa Senhora em virtude de um símbolo da fé católica, o escapulário, que vamos falar daqui a pouquinho. Mas por que Virgem do Carmo, Nossa Senhora do Carmo? É interessante essa tua pergunta, porque ela vai estar exatamente muito associado ao lugar geográfico, tá? Os carmelitas, quando surgem na igreja, nós surgimos ali no final da Terceira Cruzada. Eram homens, não é, leigos, na sua grande maioria, que estavam indo defender os lugares santos, lugares sagrados, não é? E quando eles saíram nessa Terceira Cruzada para defender os lugares sagrados, esse grupo de leigos, eles decidiram, não é, viverem juntos e vivendo junto, lembrando que naquele espaço geográfico da Palestina, não é, que antes não era ainda a Palestina, mas hoje Israel, Estado da Palestina, ali o profeta Elias havia morado ali. E quem conhece bem a Palestina sabe exatamente que existe uma cadeia de montanha muito grande. E ali residiu o profeta Elias com os filhos do profeta, porque quem seguia o profeta tinha os seus filhos espirituais que o seguiam. E os carmelitas, inspirado neste homem que defende o Deus justo e verdadeiro, e aí quem não conhece ainda a história do profeta Elias, é uma boa indicação de leitura, o 1º e o 2º livro dos Reis, que é para que a gente possa, de fato, conhecer quem foi esse grande profeta, não é, que viveu 8 séculos antes de Jesus Cristo. E ali o profeta Elias, que teve uma vida de contemplação, uma vida de missão e uma vida de defesa ao Deus justo e verdadeiro, aquele grupo de peregrinos, eles resolvem se estabelecer ali na Palestina, naquela montanha. E ali eles constroem uma pequena capela e dedicam esta capela a Nossa Senhora. Como existe um grande monte, Nossa Senhora do Monte Carmelo. E o nome daquele monte era Carmelo? Monte Carmelo.
Pois olha, nós vamos agora exatamente para este lugar. Nossa equipe preparou uma reportagem lá e você vai conhecer, vai ver como está hoje o Monte Carmelo. Se prepare, é um choque maravilhoso para a nossa alma. Chegar a Haifa, na Terra Santa, é contemplar as belezas naturais e sua riqueza bíblica e histórica. A subida do Monte Carmelo leva a uma experiência de encontro com Deus e de contemplar a sua criação. No alto do monte está o Mosteiro Carmelita, onde se encontra a basílica dedicada a Nossa Senhora do Monte Carmelo. E dentro deste local há uma grande imagem da Virgem que tem nas mãos um sacramental. O escapulário foi um sinal de devoção por parte dos fiéis e um sinal de proteção por parte de Maria. Ao honrar a Virgem do Carmelo e usando o escapulário, também nós mostramos que somos filhos de Nossa Senhora, protegidos por ela. Há peregrinos que vêm para contemplar a beleza do lugar. Estamos aqui neste lindo mosteiro da Stella Maris, que é um lindo lugar nas montanhas de Haifa. O local é muito tranquilo, tem lindas imagens dentro, cenas bíblicas importantes. Há outros que vêm para agradecer ou pedir uma graça. Eu tenho uma doença, sofro de câncer de mama. O meu desejo aqui é pedir por cura para que continue a me abençoar para eu ter força. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. Que lugar encantador esse! E hoje ver como está a igreja e daquele alto olhar para a cidade, para a Haifa, para tudo aquilo ali. Frei, e hoje como é ali aquele lugar? Como se vive ali naquele lugar? A congregação tem sua sede mundial onde? É Roma? É lá? A ordem, ela tem a nossa sede, fica em Roma, não é? Hoje em Haifa nós temos uma comunidade, que é a comunidade dos Carmelitas Descalços, inclusive ali em Haifa, não é? Nós temos a capela e nós temos ali um espaço onde diz a lenda, a história, que o profeta Elias por ali passou. Foi exatamente na gruta do profeta Elias e hoje está sob a gestão da ordem teresiana. É lógico que existe uma comunhão muito grande entre as duas ordens, tanto os carmelitas teresianos quanto os carmelitas da antiga observância, onde nós temos as ruínas do Monte Carmelo. E as ruínas do Monte Carmelo é um patrimônio mundial, não é, das duas ordens, onde existem projetos de restauração para que a gente possa, de fato, ter esse local de peregrinação. Hoje existe, infelizmente, por conta da pandemia, não dá ainda para fazer a peregrinação, mas existe projetos entre as duas ordens para uma restauração e uma peregrinação, inclusive pedido ao próprio governo de Israel para o tombamento de toda a cadeia do Monte Carmelo, para que esse lugar, de fato, seja um lugar de peregrinação. É um lugar que hoje não somente os cristãos vão, mas os muçulmanos, enfim, é um local de peregrinação, porque o profeta Elias é um profeta que ele é muito conhecido fora também do mundo cristão. E, portanto, é um lugar de referência. Hoje, se vocês forem ao Monte Carmelo, se vocês forem às ruínas do Monte Carmelo, nós vamos encontrar uma gruta e nessa gruta existem muitos muçulmanos que ali vão estar indo, porque o profeta é um profeta que ele tem uma referência muito grande, tanto para os cristãos quanto para aqueles que também não são cristãos. O profeta Elias, conforme eu já disse, é esse profeta que vem para anunciar e denunciar a defesa do Deus vivo, justo e verdadeiro. Como vivem hoje os freis carmelitas no mundo, espiritualidade e missão? Hoje, a nossa missão, não é, enquanto carmelitas, e aí, se você me permite, nós precisamos fazer um curto passeio pela história. Fique à vontade. Tá? A Ordem do Carmo, quando ela nasceu na Palestina, os carmelitas, eles nasceram com o ideal de vida. E o ideal de vida era exatamente serem homens contemplativos. Tá? Eles não nasceram para ir a uma missão de imediato. Cada um vivia nas suas
o que nós chamamos de ermida, que seria as suas próprias comunidades pequenas, né? E ali eles se encontravam uma vez por dia para a celebração ou para tomar as refeições, mas cada um estava nas suas ermidas ali no Monte Carmelo. Viviam para a oração. Viviam para a oração, mas nesse estilo de contemplação. Não é? Só que o que é que acontece? Com a retomada dos muçulmanos a esses lugares santos, de uma forma muito especial, ali a Palestina, os carmelitas eles foram obrigados a deixar esses lugares santos e migrarem para a Europa. Quando eles residiam ali na Palestina, o estilo de vida era um. Quando eles saíram da Terra Santa e foram para a Europa, eles foram obrigados a se reinventar na sua missão. Os carmelitas, nós somos ali contemporâneos aos franciscanos, contemporâneos aos dominicanos, não é? Há ordens religiosas já estabelecidas e que viviam a mendicância. E os carmelitas, eles não viviam esse estilo de vida, porque eles viviam um estilo muito mais acentuado a uma vida de contemplação. Com essa obrigatoriedade de deixar a Palestina e ir para a Europa, eles tiveram que se reinventar na sua missão. E aí tiveram que atender ao povo, tiveram que ir ao encontro das pessoas. Antes as pessoas subiam ao monte, hoje os carmelitas descem ao monte para ir ao encontro das necessidades das pessoas. E na Europa não foi diferente. Eles, para garantir a sua presença na igreja, eles tiveram que se reinventar a sua missão. E, portanto, começaram já dentro de um processo de missão propriamente dita, de evangelização, eles começam a mudar a sua característica, não o seu carisma. O carisma ele não muda, ele permanece o mesmo, que é o de viver em obséquio a Jesus Cristo. O que muda é a forma de atuação. Agora eles são chamados a atuarem na igreja de uma forma completamente diferente da qual eles até então não faziam, que foi exatamente através de uma missão. E a partir da Europa, não é, a Ordem do Carmo ela se espalha para o mundo inteiro e, sobretudo na Europa, o grande êxito ali da Ordem, com grandes construções de conventos, né, e a grande expansão da Ordem do Carmo é uma coisa fantástica, maravilhosa. Então vejamos, uma necessidade levou-lhes a ganharem o mundo e a expandirem mais ainda o carisma. Exatamente, por conta da necessidade, não é? Essa necessidade fez com que... Ou obrigatoriedade, fomos obrigados a sair, que os muçulmanos estavam obrigados, chegando. até porque os últimos carmelitas que ficaram na Terra Santa, na Palestina, não é? Nos diz a história que esses carmelitas, quando os muçulmanos eles retomaram ali, esses carmelitas eles foram... eu vou dizer o que diz a história, não é? Esses carmelitas, eles foram mortos, não é? De fato, e os últimos que ficaram, os que conseguiram sair para a Europa, eles levaram a ordem, os que ficaram foram mortos. Só muito tempo depois é que a gente volta novamente a ocupar aquele espaço no qual a nossa ordem nasceu e surgiu. A gente fica olhando para esses sinais, com essas cruzadas e com a chegada dos muçulmanos em grande número ali à Terra Santa. A igreja precisou espalhar-se, mas essa dispersão contribuiu também para a chegada de Jesus aos quatro cantos do mundo, né? Também, exatamente. Quando nós olhamos para as ordens religiosas, elas tiveram uma função muito grande, não é, Ronaldo? Obviamente que nós precisamos ver, desde o primeiro, ser cristão é sempre um desafio muito grande, sempre foi, sempre é e sempre será, não é? Porque muitas vezes, talvez para nós é muito cômodo hoje falar que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, mas nós vivemos numa passividade muito grande. Quando olhamos para as primeiras comunidades, quando olhamos para as ordens religiosas no seu início, o grande desafio de homens e mulheres que tiveram que dar a vida, não é, por Jesus Cristo, nós olhamos para nós hoje, a nossa realidade, não é uma realidade de muita acomodação e qualquer situação nós já vamos encontrar dificuldade no seguimento a Jesus Cristo, porque muitas vezes nós não queremos seguir um Cristo sem cruz. E para seguir o Cristo é necessário carregar a cruz. Ele mesmo vai nos dizer, olha, para me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Foi isso que os santos e as santas fizeram. É isso e é essa a nossa vocação nos dias de hoje e sempre vai ser essa a nossa vocação e a nossa missão. A Ordem do Carmo, não é, na sua missão hoje, quando você me pergunta hoje, não é, sobre a missão dos carmelitas, nós hoje atuamos de acordo com as necessidades da igreja. Não é? É diferente quando nós pensamos, por exemplo, olha, os salesianos, eles têm uma acentuação muito grande no trabalho com a juventude. Quando eu penso nos próprios jesuítas, tem uma acentuação muito grande do trabalho com a academia, as universidades, as faculdades. E os carmelitas? O que é que define a missão de um carmelita? Não é? A missão que define um carmelita é a necessidade da igreja local. Se a igreja está precisando de um carmelita ali para desenvolver uma missão, ali nós estamos. Nós estamos presentes em paróquias, nós estamos presentes no santuário, nós estamos presentes no campo da educação, nós estamos presentes no campo da missão. Então, aonde a igreja estiver presente, a Ordem do Carmo é chamada a responder. Não esquecendo que nós temos um carisma, e esse carisma é ele que vai mover a nossa vida e a nossa missão. E esse carisma nós temos dois inspiradores, que é Nossa Senhora e o profeta Elias. É fazer com que, assim como Nossa Senhora viveu um projeto de fidelidade a Jesus Cristo, através de uma disponibilidade do serviço, o carmelita é chamado a ser na igreja esse homem e essa mulher do serviço. Responder às necessidades da igreja. Quando olhamos a figura do nosso pai, o profeta Elias, que vamos logo após a festa de Nossa Senhora do Carmo, que é dia 16 de julho, dia 20 é o dia do profeta Elias. Nós vamos celebrar a festa do profeta Elias e nós não celebramos um profeta que ficou lá no passado. Nós celebramos a vida de um homem que serve de inspiração para sermos profetas no hoje da nossa história. Homens e mulheres que anunciam e denunciam as injustiças desse tempo presente. Somos chamados a viver um projeto de radicalidade a Jesus Cristo. Frei, hoje é dia 8 já, e nós já estamos na novena de Nossa Senhora do Carmo. Eu quero mostrar para você aqui o escapulário. Daqui a pouco o Frei vai nos explicar toda a rica espiritualidade que envolve este, não é um simples objeto sagrado, aqui é um sacramental. Então, aguarde, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero aproveitar também, Frei, pedir ao senhor que nos fale onde entra e de que forma entra na história dos carmelitas São Simão Stock. Perfeito. São Simão Stock, ele tem tudo a ver com o escapulário, tá? É interessante que quando os carmelitas saíram, não é, da Terra Santa, foram para a Europa, tiveram que se adaptarem a um novo, não é? E às vezes nós temos tanta dificuldade em nos adaptar ao novo, não é? Os carmelitas saíram e foram se adaptar a esse novo. E esse novo ele sempre traz insegurança, desafios. E a Ordem do Carmo ela passava por um grande desafio, que era exatamente abraçar esse novo. Porque até então, lá na Palestina, eles viviam um estilo de vida. Aqui agora na Europa são chamados a viver um outro estilo de vida. E a Ordem passava por uma grande crise. Não é? Seja uma crise de reconhecimento, porque ali na Europa os carmelitas não eram reconhecidos, tá? Os carmelitas viviam uma crise, e aqui talvez também de identidade, porque agora são chamados a ser homens contemplativos na missão, presente no meio do povo, um grupo querendo voltar às origens, outro grupo acentuando sempre esse novo momento da história da ordem. E São Simão Stock, que foi um dos priores gerais, vendo toda essa situação pela qual a ordem passava, ele pede um sinal a Nossa Senhora. E o sinal que São Simão Stock pede a Nossa Senhora é que a ordem dela não acabe. E Nossa Senhora, através de uma visão, aparece a São Simão Stock entregando o escapulário como sinal de que a ordem não seria extinta, mas que permaneceria presente na igreja. Eu mostrei aqui o escapulário que se transformou desta forma, que ficou deste jeitinho,
Mas na hora que chegou o senhor aqui com o Frei Márcio, eu pedi, alguém aqui tem um escapulário? Aí o Frei Márcio levantou a sua própria veste. Exato. Porque esta veste é um escapulário? Exatamente. Eu estou aqui com o escapulário, né? Escapulário, nós precisamos ver. A palavra escapulário vem do latim scapula, que quer dizer ombro. É uma veste que põe sobre o ombro, não é? E os carmelitas, eles usavam essa veste, que era uma veste do serviço. O escapulário é uma veste do serviço. Então, faziam os trabalhos manuais, colocavam aquela veste para fazer os seus trabalhos manuais, não é? Só que o escapulário ele vai ganhando forma ao longo de todos os anos e um processo de mudança muito grande. Obviamente, Ronaldo, que hoje não dá para sair por aí com a veste como essa que eu estou, não é? E os leigos... Os leigos, eu ia falar isso. Sabe, hoje não tem, primeiro que como eles não são consagrados da ordem, eles não vão sair com o escapulário com um tecido desse. Portanto, ele foi passando por um processo de transformação ao longo dos anos, até chegar, não é, a essa miniatura que nós temos, aonde é feito o escapulário com um tecido marrom, de um lado a imagem do Sagrado Coração de Jesus, do outro Nossa Senhora do Carmo. Só que, Ronaldo, as pessoas usam o escapulário, não é? E muitas pessoas não sabem o real significado do escapulário e nem o porquê usa, não é? Muita gente usa... Nós vamos deixar para explicar daqui a pouquinho. Não é que Perfeito. É inclusive motivo para eu pedir a você para segurar um pouquinho aí, que já já a gente vai voltar explicando justamente a espiritualidade do escapulário, o sentido, por que usar, como usar, se usar e não tirar, ou se pode tirar, todos os detalhes sobre a espiritualidade que envolve. E a grande graça que acompanha este sacramental, a promessa de Nossa Senhora para quem usá-lo, tudo isso dentro de instantes depois do nosso intervalo aqui na sequência do programa. Até já. Voltamos aqui na sequência do nosso Além da Notícia, muito especial hoje, porque de modo particular nós estamos falando aqui de uma espiritualidade e também de uma graça derramada dos céus por Nossa Senhora para o mundo. Estamos falando sobre a devoção a Nossa Senhora do Carmo e o escapulário. Aliás, eu tenho aqui, olha aqui, segundo a iconografia popular, Nossa Senhora do Carmo não leva Jesus no colo, mas estende os braços oferecendo o escapulário. A imagem refere-se à aparição de Nossa Senhora em 16 de julho de 1251 ao carmelita São Simão Stock, entregando-lhe um escapulário e revelando-lhe os privilégios ligados ao culto. É isso que a gente agora vai mergulhar, é nesse mistério belíssimo, Frei Adailson, que a gente vai falar. Já mostramos aqui o escapulário, já pedi o senhor para mostrar esse escapulário grande, como era na antiguidade, as vestes de vocês. Exatamente. Olha, é exatamente isso, olha, tá vendo aí? Esse aqui era o escapulário grande, as próprias vestes do religioso. Exato. E depois veio a adaptação assim, para que ficasse mais fácil com a mudança dos tempos, para que os próprios leigos também pudessem utilizá-lo desta forma. Frei, antes da gente entrar na espiritualidade, tem medalhinha também do escapulário, não tem? Tem. É a mesma coisa? Existe a medalha, não é? E a medalha foi autorizada, porque inicialmente era somente desta forma, com as transformações e, às vezes, algumas pessoas não poderiam usar desta forma. A própria igreja autorizou, não é, que o escapulário também fosse feito da forma de medalha, não é? Porém, desde que exista, de um lado, a imagem do Sagrado Coração de Jesus e do outro, de Nossa Senhora do Carmo. Agora vamos lá. Quando Nossa Senhora aparece a São Simão, o que São Simão estava pedindo? Vamos voltar aqui. Pedindo a Nossa Senhora e o que ela promete a ele, porque aqui diz de privilégios ligados ao culto do escapulário. Exato. Quando Nossa Senhora aparece, né, segundo a tradição, aparece a São Simão Stock entregando-lhe o escapulário, era porque a ordem passava por uma grande tribulação, né, um momento muito difícil. E São Simão Stock, na sua oração, ele pede um sinal. E o sinal que Nossa Senhora dá a São Simão é exatamente
a entrega do escapulário. Recebe, amado filho, este escapulário, como sinal de que a ordem não seria extinta, mas que seria presente, que ficaria presente na igreja, não é? E que passaria aquele momento. E quando São Simão Stock recebe esse sinal, o sinal do escapulário, é interessante que existe com o escapulário ao longo, e aí é lógico, Ronaldo, que existe ao longo de toda a história, a Ordem do Carmo é uma ordem que tem mais de 800 anos. E como a ordem de mais de 800 anos, a própria teologia de cada momento, de cada época, ela também vai sendo transformada, sendo mudada. Se a gente pensa, por exemplo, ali na Idade Média, a teologia da época, porque o escapulário está muito associado também a um momento histórico que uma bula sabatina, tá? Que um dos papas escreveu sobre um dos privilégios de quem usa o escapulário. Quem usa o escapulário seria resgatado no primeiro sábado após a sua morte, não é? Ele seria resgatado do purgatório. Nossa Senhora iria e resgatava. Obviamente... Uma coisa boa, já não vai para o inferno. Já não vai para o inferno, tá? Isso aqui é uma notícia boa que eu quero dar para você, viu? Olha, escapulário para você. E daqui a pouco o Frei vai dizer como é que se põe também, como é que a imposição do escapulário. Exatamente, porque uma das... e essa bula, ela vai dizer exatamente isso, né? Aonde, logo após o primeiro sábado, após a morte, Nossa Senhora resgata ali do purgatório. É claro que se você me perguntar, Frei, então tá ótimo, então eu vou pôr o escapulário e eu não vou me preocupar, então a minha salvação já está garantida. Não, não preste não, para você ver, não preste não. Tá? Não, a salvação ela não é automática para quem usa o escapulário. Quem usa o escapulário primeiro, antes de tudo, é um sinal de comprometimento a Jesus Cristo. Eu não posso simplesmente sair usando o meu escapulário e viver uma vida que não tragam os valores cristãos. Viver o escapulário, receber o escapulário é me comprometer com Jesus. Assim como Nossa Senhora se comprometeu com o seu filho. Assim como Nossa Senhora se colocou a serviço da sua prima Isabel. Quando eu recebo o escapulário, logicamente que eu faço parte de uma filiação, de uma ordem, porque todo mundo que recebe o escapulário, Ronaldo, ele faz parte, direto ou indiretamente, da Ordem do Carmo. O escapulário está diretamente associado, é da Ordem Carmelitana, é da Ordem do Carmo. Portanto, você que recebe o escapulário faz parte dessa grande família do Carmelo. E como fazemos parte dessa família, existem os seus privilégios, mas também existem as suas obrigações, os seus deveres. E usar o escapulário, eu me comprometo de fato a viver uma vida pautada na ética. E esse mundo, os dias de hoje, precisa tanto de tanta ética, não é, Ronaldo? Um mundo de justiça, tanta falta, não é, de justiça, tantos irmãos que estão sendo injustiçados, e receber o escapulário é me comprometer com a justiça, é me comprometer com o Evangelho, e o Evangelho de Jesus Cristo que me leva diretamente a um compromisso com a vida do meu próximo, com a transformação da vida do meu irmão. Eu não posso usar o escapulário agora e sair por aí, achar que eu já estou salvo e passo pela frente, vejo um irmão caído e deixo aquele irmão ali. Não, o meu escapulário ele tem que me levar a um comprometimento com a vida do meu irmão, do meu próximo, daquele que está sofrendo, daquele que está passando fome, daquele que está vivendo em situação de rua, daquele que está vivendo em situação de fome, de miséria. O escapulário ele tem essa função, esse comprometimento. Não é? E, claro, tem os seus privilégios. Não é? E o privilégio seria justamente aquele de, nos momentos de perigo, nos momentos de grande dificuldade, ele me ser de grande valia? Ele sempre é de grande valia, tá? E aí, o que nós temos recebido de testemunhos, não é? É interessante que esses dias eu recebi um testemunho de uma família que chegou e falou para mim, Frei,
nós estávamos dirigindo, paramos no semáforo e vinha um assaltante, vinha assaltar o nosso carro. E na hora, a única coisa que eu lembrei foi do meu escapulário. Peguei o escapulário e falei, valei-me Nossa Senhora do Carmo. E aquele assaltante, ele vinha com a arma já na nossa direção e aquele assaltante foi desviado e passou. Outros testemunhos, né? Frei, sofri um grande acidente que tinha tudo para morrer naquele acidente. Não sobrou nada do meu carro. E eu senti uma força muito grande de Nossa Senhora com o meu escapulário. E eu senti que ali foi Nossa Senhora. Então, a gente mostra, né, quem vive de fato uma vida cristã séria, não é uma vida que de fato seja pautada nessa ação e nessa graça de Deus, pautada com o desejo de Deus. Deus, ele sempre vem ao socorro do seu povo. Agora, também eu não posso usar o escapulário achando que o escapulário do Carmo, o escapulário da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, ele vai ser um objeto qualquer. Ou supersticioso. De superstição, sobretudo. Eu acho que vocês explicam bastante isso, né? Exatamente, porque o escapulário do Carmo não é um objeto de superstição. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo é o comprometimento, é uma identificação, não é nem imitação. Porque muita gente fala, o escapulário, para mim usar o escapulário eu vou imitar Nossa Senhora. Você não vai imitar Nossa Senhora, você vai se identificar com Nossa Senhora no serviço a ela, no serviço que ela fez. Ô Frei, e para impor o escapulário, há um ritual? Existe um ritual aprovado pela igreja, tá? Um ritual próprio para ser feito a imposição, né? Primeiro, para receber o escapulário, para receber a imposição, primeiro você tem que querer, segundo, você tem que saber do comprometimento, do compromisso que é usar o escapulário, não é? Infelizmente, Ronaldo e todos vocês que nos acompanham, o escapulário ele foi muito banalizado, tá? E ainda hoje ele é muito banalizado porque você encontra escapulário de tudo, não é? Você encontra escapulário com pessoas aí de todo jeito, tá? Até quem não sabe nem o sentido, mas achou uma coisa interessante. Achou. E além disso, você usa escapulário com cantores. Em vez de ter Nossa Senhora e o Sagrado Coração, você está colocando os seus cantores no lugar do escapulário. Você está colocando pessoas, figuras que para essas pessoas é importante. Estão banalizando o escapulário. O escapulário do Carmo, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, ele não é um objeto de banalização e nem um objeto de superstição. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo é, conforme nós já dissemos aqui, é um sinal de compromisso. Tá? E para receber este escapulário, eu preciso, obviamente, de preferência, é claro, gente, quando eu falo aqui, todos os padres podem fazer, até porque o ritual de bênção é para toda a igreja, todos os padres fazem, os padres que não são religiosos, os padres diocesanos, eles podem fazer a imposição, mas às vezes eles não fazem o momento de preparação. E qual é a minha preparação? É eu conhecer a história do Carmo, da Ordem do Carmo. O mínimo, né? Obviamente que você não é obrigado a conhecer toda a história da Ordem do Carmo, mas eu tenho que saber da onde veio o escapulário, o mínimo. E nesse dia 16, as pessoas elas fazem ou fazem a renovação ou fazem a sua consagração através do escapulário. E aí, geralmente, os freis, antes da imposição, ao final da missa, eles juntam, né? Agora não dá para juntar mais as pessoas por conta da pandemia, mas com um certo distanciamento, né? Ele faz a explicação do que é o escapulário, depois abençoa o escapulário e impõe. É o sacerdote que impõe de um por um. Frei, se tiver 10 mil pessoas, você vai ficar fazendo a imposição em 10 mil pessoas? Sim, porque é minha obrigação e minha missão. Tá? Então, é o religioso. Frei, eu preciso trocar o meu escapulário que ele está velho. Como que eu faço com esse escapulário que eu recebi o ano passado? Ok, se o seu escapulário já estiver bastante usado, você quer trocar, preciso fazer novamente a imposição? Não, porque você já fez a sua imposição. Você vai só pedir ao Frei para abençoar o novo escapulário. Frei, o que é que eu vou fazer com o meu escapulário? Vou jogar no lixo? Também não, é um sacramental.
passe em uma das nossas igrejas, pode deixar o seu escapulário lá. Os freis darão o encaminhamento com esse escapulário que ali ficarem, não é? Onde as pessoas vão trocar. Ou se você quer queimar os seus escapulários, que você não vai mais usar, você pode queimar esse escapulário, mas nunca jogar no lixo, né? Porque é um sacramental. Sacramental nós não jogamos no lixo, nós recolhemos, damos o destino certo e nas nossas igrejas nós recolhemos os escapulários. Então, se você vai receber pela primeira vez, procure um sacerdote. Se você já recebeu e quer agora usar um novo escapulário, só precisa da bênção deste novo escapulário. E atenção, sexta-feira que vem, dia 16/7, dia de Nossa Senhora do Carmo, festa do escapulário, aqui na Canção Nova, ao meio-dia, nós teremos esta missa especial, diretamente aqui de Brasília, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, e o Frei Adailson estará presidindo esta celebração. Meio-dia, sexta-feira, dia 16/7, já se prepare. Aliás, nós aqui, inclusive a Rádio Canção Nova em Brasília, já está com uma novena em preparação. O Frei Márcio, que está aqui nos acompanhando, é quem está conduzindo essa novena belíssimamente. Se você quiser essa novena, peça pelos nossos números da Rádio Canção Nova em Brasília, a gente envia pelo WhatsApp para você, tudo que você quiser, para você pegar do ponto que já está andando a novena ou até fazer aí os dias que já se passaram. Mas viva intensamente essa espiritualidade até lá. E, Frei, deixa eu entrar aqui no outro assunto ainda relacionado. Nós tivemos papas devotos do escapulário. Um deles, João Paulo II. Além de São João Paulo II, que usou o escapulário, né, nós temos muitos outros papas que ao longo da igreja, da história, usaram o escapulário. Não somente usaram, como também eles propagaram a devoção do escapulário. Porque o escapulário... Ronaldo, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, ele está muito equiparado ali com o rosário. Nós temos que estar com a mão o escapulário, na outra o rosário e no peito a Sagrada Escritura, a Bíblia. A Bíblia precisa estar presente. Deixa eu citar então um desses papas aí, Pio XII, ele disse assim: quem usa o escapulário faz profissão de pertencer a Nossa Senhora. Precisamente por lhe pertencermos, a Virgem tem um cuidado especialíssimo com as nossas almas. O que é seu não se pode perder, não pode ser tocado pelo fogo eterno. A sua poderosa intercessão maternal dá-lhe direito a repetir em nosso favor as palavras de Jesus. Pai Santo, conservei os que me deste e nenhum deles se perdeu. Aqui está a beleza do escapulário. Exatamente. A história e os santos, tá? É interessante quando nós olhamos para a vida dos santos que tanto usaram quanto fomentaram o uso do escapulário, tá? São Gregório, tá? Santa Teresa, São Luís Montfort, e tantos santos e santas que pediram que as pessoas pudessem usar o escapulário por conta deste valor espiritual que tem, não é? Esse sacramental. E é interessante, por último, se você ainda me permite, certa vez perguntaram a um santo, e se uma pessoa que não é católico quiser usar o escapulário, pode? Aí o santo, ele chegou e falou, pode, desde que ele se comprometa, como a mãe de Jesus, a seguir o seu filho. E no final da vida, essa pessoa que não era católica, ela pediu o batismo e pediu a consagração a Nossa Senhora através do escapulário. Não era católica, era protestante, e através do escapulário se converteu a Deus. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, Frei, mas sem sair deles. É importante que a ordem de vocês, que tem essa característica tão bonita de devoção e de serviço à igreja, permaneça e se expanda cada vez mais. Como é que estão desmembrados, por exemplo, está desmembrado o carisma carmelita pelo mundo? Nasceram outras ordens de vocês? Nós temos 800 anos de presença na igreja, né, Ronaldo? Então, os maiores místicos
não é porque eu sou carmelita que eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, mas os maiores místicos da igreja são carmelitas. Quando eu penso, quando eu vejo, quando eu olho uma Santa Teresa de Jesus, um São João da Cruz, uma Santa Maria Madalena de Pades, agora que é novidade, não sei nem se eu posso adiantar aqui no teu programa, isso aqui assim, não foi divulgado ainda. É um furo do céu, que é furo do céu. Tá? Mas nós temos um beato que em breve vai ficar santo, já foi reconhecido já todo o processo, estamos somente aguardando agora o Papa Francisco marcar a canonização, que é o beato Tito Brandes, não é? Tito Brandes. Que é um beato carmelita, não é? E que agora vai só marcar a data da canonização dele. São homens e mulheres que, ao longo de toda a história da igreja, impactaram, anunciaram, testemunharam, viveram com a sua própria vida. Porque os santos são homens e mulheres que não é diferente de você que está nos acompanhando, de você que está em casa, ou de você que esteja no trabalho, de você que esteja agora nesse momento viajando, mas são homens e mulheres que viveram uma radicalidade total a Jesus Cristo. E os santos, os místicos, os doutores da nossa ordem, foram homens e mulheres que viveram essa radicalidade. E as novas congregações, os novos movimentos, só para você ter uma ideia, Ronaldo, o número de novas comunidades hoje que surgiram, que estão surgindo na igreja, que tem como patrono os santos carmelitas, é uma coisa incontável. E isso é maravilhoso. Quase 90% das novas comunidades sempre vai ter um santo ou uma santa carmelita como inspirador desses movimentos novos. Tá? Frei, e deixa eu falar uma outra coisa. Eu soube que vocês fazem um trabalho belíssimo com a juventude para que a ordem de vocês também sempre se renove. Como é que é feito esse trabalho em âmbito mundial? Exato. Nós temos, obviamente, como todas as ordens, nós temos setores que trabalham a juventude, não é? No último final de semana, agora, nós tivemos um primeiro encontro, que é o JUCAR, Juventude Carmelitana, a nível de América. O Frei Márcio, que é o reitor e pároco do Santuário do Carmo de Brasília, ele faz parte dessa equipe de animação da juventude, que é exatamente trabalhar a juventude e o carisma carmelitano, mostrar para os jovens a importância do carisma carmelitano. Porque quem pode ser carmelita? Todo mundo pode ser carmelita. Você que está nos acompanhando, você pode, não importa o seu estado de vida. O leigo pode. O leigo pode. E aí a nossa ordem hoje ela é dividida em 3 ramos. A ordem primeira, que é a ordem dos irmãos e dos padres. A ordem segunda, que é a ordem das monjas. A ordem terceira, que são dos leigos, que vivem segundo o seu estado de vida, eles fazem uma consagração e vivem nas comunidades. E aí um paralelo a isso, assim como existem as novas comunidades que os leigos se consagram, não é? Uma linguagem para vocês têm, não é? Na própria Canção Nova, tem os celibatários, tem os consagrados, enfim, tem toda uma categoria dentro da própria comunidade. Na Ordem do Carmo também não é diferente, porque os estados de vida diversos podem pertencer. E todos os estados de vida dos leigos, né, daqueles que não serão irmãos ou padres ou monjas ou religiosas, eles podem perfeitamente, tem lugar para eles na Ordem Terceira do Carmo. Como encontrar vocês nas redes sociais? Há um site? Sim. Nós temos o nosso Instagram, @somoscarmelitas, nós temos a nossa fanpage, Somos Carmelitas, o nosso canal no YouTube, @somoscarmelitas, colocou @somoscarmelitas, já vai aparecer. E o nosso site, www.carmelitas.org.br. Gente, tem todo o material, como você deve ser um consagrado, uma consagrada. Ou se você que é jovem, que quer conhecer mais a fundo essa espiritualidade ou que queira fazer um caminho vocacional, entra no site, tem todas as informações, você pode e é acompanhado através de uma equipe de animação vocacional. O Frei Márcio, que às vezes ele celebra
aqui pela Canção Nova, não é? Ele é o animador vocacional, é o promotor vocacional da província carmelitana de Santo Elias. E nós temos o promotor vocacional e em cada estado, em cada região do Brasil, nós temos uma equipe que anima essa juventude, que quer fazer um discernimento vocacional. Então tem uma equipe que está ali à disposição dessa juventude, ou dos soldalícios. Frei, vocês são elogiadíssimos pela educação que vocês oferecem em alguns lugares onde estão presentes, a educação montessoriana. Eu não poderia deixar de perguntar sobre isto. Como é que funciona, como surgiu também essa inspiração e por que vocês são tão admirados e buscados com esta oferta de educação? É uma das áreas que nós atuamos, não é? E em Brasília, mais especificamente, nós temos o santuário, mas também uma escola e trabalhamos com o método Maria Montessori, porque nós acreditamos que a transformação do mundo ela também passa pela educação. Quando os primeiros carmelitas chegaram aqui no Brasil em 1580 e ali com o passar dos anos, os carmelitas tiveram uma grande importância na transformação do Brasil através da educação. Os carmelitas, quando vieram para o Brasil, quando começaram um trabalho de missão, sobretudo na região Amazônia, ou quando a gente pega ali a região do Maranhão, o trabalho com os povos originários foi um trabalho através da educação. E que pouca gente conhece ou sabe dessa importância do trabalho dos carmelitas. Então, a educação ela sempre fez parte de um processo de missão e evangelização dos carmelitas. E o termo Montessori ou montessoriano vem de onde? Vem de Maria Montessori, que é a idealizadora do próprio método. E como é um método que transforma de fato, impacta e é uma nova forma de ensinar, e nós acreditamos que a forma de ensinar é uma forma muito lúdica. Nós temos os modelos tradicionais e nós saímos dos modelos tradicionais e entramos em um conjunto que, através do método Montessori, nós não trabalhamos um ponto específico, mas o conjunto integral da criança que faz parte da nossa escola e que faz parte da educação. Eu quero parabenizá-los por este trabalho, porque ele é realmente elogiadíssimo em âmbito técnico, em âmbito profissional, no âmbito acadêmico, é reconhecidíssimo a educação de vocês com o método montessoriano. Bom, mas é assim, Frei, foi um prazer grande, obrigado por estar aqui conosco. O nosso encontro está marcado com o senhor e com o nosso público da Canção Nova, sexta-feira, dia 16, sexta-feira, dia de Nossa Senhora do Carmo. O Frei vai presidir aqui direto de Brasília, ao vivo na TV Canção Nova, ao meio-dia, a missa de Nossa Senhora do Carmo. Então, até lá. Querido Ronaldo, te agradeço muito, eu sou um admirador teu já há muito tempo, eu acompanho você, os seus programas, porque as pautas que você traz, eu acredito muito na transformação de um Brasil, de um mundo, por aquilo que você provoca com as tuas pautas e as reflexões. Agregam demais o nosso povo, agregam demais os telespectadores, agregam demais a nossa vida. Então, você tem um carisma e uma missão específica que é evangelizar através da comunicação. E nós somos muito gratos a você, grato àquilo que a Canção Nova faz hoje no Brasil e no mundo através da evangelização dos meios de comunicação. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar contigo, com os teus telespectadores, com vocês que nos acompanharam até esse momento. Muitíssimo obrigado. E, se você me permite, gente, procure uma das igrejas de Nossa Senhora do Carmo durante esse novenário, que é de 7 a 15 de julho, 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Participe com a família do Carmelo desse momento que é tão importante. E, Ronaldo, esse ano a nossa festa ela tem um tema, que é Festa do Carmo Solidário. Nós estamos vivendo ainda, infelizmente, nesse triste contexto de pandemia. Muitos dos nossos irmãos e irmãs estão passando dificuldade. Nós temos, infelizmente, mais de 16,9 milhões de pessoas vivendo com segurança alimentar. E pensando nessas realidades, os carmelitas têm obras sociais espalhadas em diversas regiões. Nós estamos fazendo essa Festa do Carmo Solidária, pedindo a vocês que vão participar da Festa do Carmo, leve 1 quilo de alimento para ser encaminhado às nossas obras sociais.
aonde diariamente bate nas nossas portas, né? Tantos irmãos e irmãs que precisam da nossa ajuda, porque usar o escapulário também passa por isso, Ronaldo, passa por esse compromisso e comprometimento com a vida do nosso próximo. Compromisso de amor, né? Compromisso de amor. Infelizmente, é uma realidade que tem afetado demais a família do nosso povo e nós estamos com cada um e cada uma de vocês. Eu rogo, peço a Nossa Senhora do Carmo, a mãe dos carmelitas, a mãe do Santo Escapulário, que continue intercedendo do coração de Deus, muitas bênçãos e graças sobre cada um e cada uma de vocês. Já nos deixa a bênção, por favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Frei. Prazer recebê-lo. E a você de casa, obrigado também. Tenho certeza que a sua noite foi especial e continuará sendo. Continue com a programação da Canção Nova. Boa noite, bom sono. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.